Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Dias, seja bem-vindo às Doutrinas Cristãs. Esse é um ensino teológico na igreja, estamos começando esse curso de Doutrinas Cristãs. Espero que você goste, espero que cumpra com os objetivos desse curso, pois igreja que não tem doutrina não consegue funcionar direito. Até pelo fato da nossa fé ser uma fé visando a Cristo, então muitas igrejas não visam a Cristo, visam a várias coisas sem ser o Senhor Jesus e o que a Bíblia ensina realmente. Então muita gente enganada, então a igreja necessita de doutrina, e a doutrina cristã significa um ensino, uma instrução que pode ser definida como as verdades fundamentais da Bíblia, disposta de forma sistemática. A doutrina cristã é declaração de crenças, mais fundamentos do cristão, a crença sobre a natureza de Deus, sobre a sua ação, sobre nós, sobre o que Deus fez para nos trazer a comunhão com Ele. Entende-se que a doutrina cristã está diretamente ligada com as questões que são fundamentais da vida de cada um, tais como: quem sou eu, qual a razão do universo, para onde vou. Então, existem várias doutrinas. Tem a doutrina da salvação, chamada de soteriologia, doutrina de Jesus Cristo, cristologia, doutrina de Deus, teologia, doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, doutrina do pecado, amartiologia, doutrina do Espírito Santo, paracletologia, doutrina dos anjos, angiologia, doutrina dos anjos caídos, demonologia, doutrina das últimas coisas, escatologia, e doutrina da Bíblia, bibliologia, e doutrina financeira da igreja, muito importante, doutrina financeira. Então, como eu falei, as doutrinas é o estudo sobre o que a Bíblia ensina concernente às grandes verdades cristãs. O homem é um ser racional e sua mente exige ordem, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É essencial para desenvolver o caráter cristão. Em Marcos, capítulo 4, versículo 2. É importante para se defender das falsas doutrinas. Isso aqui, pessoal, é o que mais implica hoje em dia. Existe muita doutrina falsa por aí. Então nós temos que cuidar muito disso aí. Muitas igrejas aplicando doutrinas falsas, muitas igrejas com apostolado, que não é mais para a nossa época, o ministério apostólico. Muitas igrejas com doutrinas da prosperidade, que visam somente conseguir coisas terrenas e lucros através de dar ofertas e fazer correntes e fazer grandes ofertas para Deus em troca de milagres, em troca de favores de Deus. Então são falsas doutrinas que, uma vez a pessoa conhecendo a falsa doutrina, ela vai se voltar para a doutrina verdadeira. Então a condição básica e essencial para o serviço cristão também, onde nos incumbe essa parte, pois todo o cristão, as doutrinas é o básico e essencial. O básico e o essencial, sendo que muitas igrejas não têm nem isso para o serviço cristão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Está ligada às questões fundamentais da vida. Quem sou eu? Qual a razão do universo? Para onde vou? Você já se perguntou alguma vez isso? Todos já se perguntaram, né? Então são questões muito importantes e que todos se perguntam. Então, temos como início a doutrina da salvação. Doutrina da salvação, chamada de soteriologia. Esse termo ele deriva de duas palavras gregas, ou seja, soteria, salvação, quer dizer salvação, e logos, discurso. Então, discurso sobre salvação. Discurso sobre salvação.
A salvação verdadeira é oferecida por Deus através da morte sacrificial de Jesus, não havendo outro meio para alguém ser salvo da condenação eterna. Está em Atos capítulo 4, versículo 12. A salvação é de difícil entendimento para o ser humano, pois trata de uma atividade divina em que participam as três pessoas da Trindade. Você sabe quais são? É Pai, Filho e Espírito Santo, agindo sobre cada um de nós. A Bíblia coloca um anátema sobre qualquer pessoa, incluindo anjos e pregadores, que venham a ensinar um evangelho da salvação diferente daquele ensinado nas Escrituras. Então, o pecado de Adão e Eva aqui criou um abismo na humanidade. Deus planejou e proveu um meio de fuga da condenação do pecado, enviando seu Filho para dar significado às boas novas de salvação. Então, meus irmãos, a verdadeira salvação, como é que ela é oferecida, como se pode obtê-la, quais seus benefícios e suas bênçãos? Isso nós vamos ver mais adiante. Então, existe um propósito para a salvação. O homem, cada um de nós tem uma natureza decaída. Natureza decaída. A palavra de Deus nos diz que o homem, depois de pecar, se tornou um ser totalmente depravado. É triste, né? Alienado da glória de Deus e destinado ao castigo eterno. Dessa forma, a raiz do problema espiritual do homem se encontra na sua própria natureza decaída. Desde o nascimento até a morte, o homem se encontra em inimizade com seu Criador. Vejam que triste, né? Então o homem se encontra em inimizade com seu Criador. Ninguém pode se salvar pelos seus méritos. O apóstolo Paulo, ele escreveu que não há homem justo, não há um sequer, está em Romanos capítulo 3, versículo 10. Por melhor que seja o homem, a Bíblia diz que todos nós éramos como pessoas impuras e nossas boas ações como um pano imundo. Murchamos todos como folhas que secam, as nossas transgressões nos levam como o vento. Está em Isaías capítulo 64, versículo 5. Então, meus irmãos, é triste, né? Nós temos, infelizmente, duas classes de pessoas aqui, as que obedecem e as que não obedecem. A desobediência a Deus é pecado e provoca a separação eterna da presença de Deus. Essa obediência desejada tem um fim de glorificá-lo. A maldição no jardim do Éden aconteceu em razão de o homem não colocar o desejo de Deus em primeiro lugar. Você tem colocado o desejo de Deus em primeiro lugar na sua vida? O que Deus deseja para a sua vida? Bem como aconteceu o dilúvio nesses dias de Noé, a adoração a outros deuses pelo povo de Deus levou ao castigo repetidas vezes. A condição natural do homem, a de não ter temor a Deus diante de seus olhos, é abominável diante de Deus, levando-o à condenação eterna. E por não se arrepender para dar glórias a Deus, Deus nunca dará ao outro a glória que lhe é devida. Está em Isaías 42. Então, meus irmãos, volte-se para Deus, cada vez mais, cada dia mais. Então, esse seria o propósito. Aí o alcance, para quem é a salvação? Para toda a humanidade, para todos. Em 1 João capítulo 2, versículo 2. A salvação é para todos, meus irmãos, alcançando a todos os habitantes da terra através do sacrifício de Jesus. Apesar disso, nem todos creem e aceitam seu sacrifício. Foi pela descrença que o primeiro homem se afastou de Deus. Portanto, é lógico que pela fé ele volte sua face para Deus através de Cristo, que abriu o reino para todos os crentes. Consequência da morte de Cristo. Então, são essas as consequências, são substitutiva, redentória, reconciliante, propiciatória e julgatória. Então são palavras assim que nós olhando parecem difíceis, mas não são, são bem fáceis. Nós vamos aplicar cada uma delas e explicar. Então, substitutiva, por que esse termo
vem de substituição pelo pecado. Significa simplesmente que Cristo morreu no lugar dos pecadores. O Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate de muitos. Está em Mateus capítulo 20, versículo 28. A expiação de Cristo é o cerne do cristianismo, sendo exclusivamente uma religião de redenção. Então essa redenção que vem agora, redentória, é a redenção do pecado. Redenção significa compensar, ressarcir, reparar, expiar, livrar, comprar. Em relação à nossa salvação, a palavra significa pagar o preço que o nosso pecado exigiu para que pudéssemos ser redimidos. Graças ao derramamento do sangue de Cristo, os crentes foram comprados, libertos da escravidão e postos em plena liberdade. Então, nem era para estarmos mais aqui. A humanidade já era para ser destruída. Mas Deus mandou seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Então, substitutiva, redentória, agora reconciliante. O que é reconciliação? Quando alguém se reconcilia, entra em paz em relação a Deus, é esse termo. O homem vivia de uma forma e foi mudando agora, sendo agora reconciliado com Deus. Então está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Reconciliante, reconciliação. Quando o homem crê, o seu antigo estado de alienação, ele é mudado e ele se torna membro da família de Deus através dessa reconciliação com Deus. Que lindo, né, meu irmão? Próximo item, propiciação. Propiciatória. Propiciatória significa apaziguar, satisfazer, ser favorável. Então existia no Antigo Testamento a propiciação. Quando era propiciado um sacrifício, então era para satisfazer alguma vontade de Deus. Então era ser favorável a alguma vontade de Deus. Aí em Cristo se tornou esse propiciatório. Mas por que a humanidade precisa ser apaziguada? O verdadeiro Deus está irado com a humanidade em razão do seu pecado. Antes da cruz, o homem fazia sacrifícios propiciatórios, mas não podia ter certeza de que Deus ficaria totalmente satisfeito pela oferta que ele trouxera. Mas a extensão da obra propiciatória de Cristo é universal e a base da propiciação é o seu sangue derramado. Está em Romanos 3. Com isso, Cristo propiciou a Deus, extinguindo completamente a sua ira com a humanidade. Então, meus irmãos, esse sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, o Cordeiro de Deus que morreu por nós, ele foi o sacrifício perfeito que Deus aceitou. Então, o próximo item agora é o julgatório, as consequências julgatórias. Então, julgou a natureza pecaminosa. O cristão está livre, portanto, para viver uma vida agradável a Deus. Embora possa ouvir e seguir sugestões pecaminosas, nunca será possível ao pecado reconquistar o domínio e o controle que possuía antes da sua conversão. Então, uma vez convertido, sempre fica latente aquilo ali. O Espírito Santo, ele sempre fica latente, sabe? Às vezes ele se entristece conosco, mas uma vez convertido, sempre convertido. Por mais que o crente torne a pecar, ele sempre vai se aquebrantar, ele sempre vai vir um dia e vai confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão. Pois está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se caminharmos na luz como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós somos purificados de todo pecado. Então são essas consequências da morte de Cristo: substitutiva, redentória,
reconciliante, propiciatória e julgatória. Então, temos também os elementos da salvação. São dois elementos: o amor de Deus e a graça de Deus. O homem ele é essencialmente um pecador, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Por mais alto seja o seu padrão de moralidade, ele jamais poderá obter o favor de Deus. Por mais bom que ele seja, entre aspas, né? Pois só Deus é bom. Então ele jamais ele vai poder se reconciliar se a pessoa não aceitar a Cristo como um único e suficiente Salvador para a sua vida. Então temos esses dois elementos da salvação, que é o amor de Deus e a graça de Deus. Então, o amor de Deus diz que Deus amou tanto o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está em João, capítulo 3, versículo 16. E a graça de Deus, essa graça, o que significa graça? Graça significa um favor sem recompensa. É de graça. É o favor divino manifestado a quem não merece. Nós não merecíamos tanta graça assim. Pelo pecado de Adão, todos são merecedores de condenação. O apóstolo Paulo disse: apagou em detrimento das ordens legais o título de dívida que existia contra nós. Então, meu irmão, nós tínhamos uma dívida com Deus. Então essa dívida foi paga através do sangue de Jesus. Então quem não aceita Jesus ainda está em dívida com Deus. Então por isso que devemos aceitar a Jesus como nosso único, suficiente e poderoso Salvador. Então agora nós temos os requisitos da salvação: conversão, arrependimento, fé salvadora e regeneração. Requisitos da salvação. Conversão. O que seria conversão? Quando você vai andando, você se converte para outro lado, muda a direção. Isso significa conversão. Conversão é a mudança de direção da alma, do pecado, para Deus, envolvendo dois atos da parte do pecador. Então, esses atos de conversão, nós devemos nos despojar do velho homem, remover o seu modo de vida anterior, o velho homem que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e ao renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-se do novo homem criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Então, remover o seu modo de vida anterior. Tu tinhas um modo de vida antes e hoje tu tem outro. Então, se renovar pela transformação espiritual. O Espírito Santo nos renova a cada dia. Então, o segundo ato de conversão é crer em Jesus, entregando-se a Ele e abraçando a vida eterna. Está em João capítulo 3, versículo 15. Então, esses dois atos são necessários para haver uma conversão verdadeira. Despojar o velho homem e crer em Jesus, entregando-se a Ele e abraçando a vida eterna. Amém? Temos o segundo ato dos requisitos da salvação, que é o arrependimento. Arrependimento é mudança de pensamento sobre o pecado. É a parte essencial do Evangelho, tendo sido mensagem de João Batista em Mateus capítulo 3, e Jesus em Mateus capítulo 4, em Pedro em Atos capítulo 3, e ao mundo em Lucas capítulo 24. Então, arrependimento é mudança de pensamento sobre o pecado. Então, aquilo que você fazia antes e pecava, hoje você tem uma mudança de pensamento. Antes era bom, era gostoso fazer o que era escondido, o que era bom, entre aspas, para você, talvez prejudicando uma pessoa, traindo outra,
roubando outra, fazendo através do engano outras pessoas caírem em benefício seu. E hoje você não pensa mais assim. Então há uma mudança de vida, é uma mudança de pensamento sobre o pecado. É parte essencial do Evangelho, tendo sido mensagem de João Batista, Jesus, Pedro, e essa mensagem ao mundo. Então foi pregado e está sendo pregado ainda o arrependimento. Fé salvadora. A fé não é uma emoção que passa de uma pessoa para outra, mas uma convicção. Fé é uma convicção, uma certeza gerada pela presença do Espírito Santo na vida do fiel que reconheceu seu estado de alienação. Estado de alienação. O homem é alienado ao pecado. Alienado, ele é grudado ao pecado. Um carro que é alienado, ele não é ainda da pessoa, ele é, por um tempo, provisoriamente, numa financeira. Então você, que é alienado, por um tempo, pode ter sido de Satanás. Pense bem, meu irmão. Então, o homem reconhece o estado de alienação de pecador. Então, através dessa fé, que não é uma emoção, ela passa de uma pessoa para outra, é uma convicção que você tem. É uma certeza gerada pela presença do Espírito Santo na tua vida. Então, essa fé salvadora é preponderante a cada cristão, cada um de nós tenhamos. E regeneração. Regeneração é um ato sobrenatural e instantâneo em que Deus concede vida espiritual ao pecador que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso significa nascer de novo, meu irmão, para podermos resistir ao pecado e termos uma vida de retidão. Essa vida de retidão é o que nós desejamos. Então, os requisitos da salvação: conversão, arrependimento, fé salvadora e regeneração. E quais são os benefícios da salvação? A salvação tem vários benefícios. Então, benefício justificação. Nós somos justificados pela salvação. É o ato que o pecador comparece diante do tribunal de Deus. Um dia nós vamos comparecer no tribunal de Deus para receber a sentença de condenação devido aos nossos delitos. Entretanto, ao ser pronunciada a sentença, ele é judicialmente absolvido das acusações que lhe pesavam, sendo declarado justo. Amém? E quem é esse nosso advogado? Através que vai interceder por nós, que vai justificar por nós, é Jesus Cristo. Amém? Adoção. Nesse ato, Deus torna o pecador membro de sua família por meio de Jesus Cristo. O convertido é declarado filho de Deus, está em João capítulo 1, versículo 12. Então temos através dessa adoção uma filiação. Aí nos tornamos de criaturas a filhos realmente de Deus. A irmandade com Cristo. Somos irmãos em Cristo Jesus, está em Mateus capítulo 12, versículo 50. Filiação confirmada pelo Espírito Santo. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 16. É uma herança eterna. Está em 1 Pedro, capítulo 1. Inclui ressurreição do corpo. Está em João, capítulo 11. O reino de Deus, em Lucas, capítulo 12. E a vida eterna, em João, capítulo 5. Veja só que maravilha, né? Então, adoção, filiação, irmandade com Cristo, filiação confirmada pelo Espírito Santo, herança eterna. Que maravilha, meu irmão. Então somos adotados como filhos verdadeiros de Deus. Próximo item é a santificação. Deus nos santifica, ao qual aumentamos passo a passo em um processo diário de transformação. Então, essa santificação é maravilhosa. Então, na Bíblia diz: sede santos. Não é santos aquele
de imagem, de escultura, santo isso, santo aquilo. Não, santo quer dizer separado, separado das coisas do mundo. Não é um mundo assim, as cachoeiras, os mares, o ar, não. É o sistema mundano que está por aí. Esse sistema em que o príncipe desse mundo não é Deus, é Satanás. Então, se santificar nesse mundo é se separar de tudo isso. É um passo diário, é um processo diário de transformação. E nós, todos que com face descoberta refletimos no espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E o melhor de tudo, a vida eterna. Uma vida eterna com Deus, uma vida eterna, vislumbrando tudo que há lá no céu, que não há aqui, coisas maravilhosas. Então, são só benefícios. Mas para isso, cada um tem que pagar o seu preço, cada um tem que fazer o seu sacrifício aqui na terra. Não é fácil, meu irmão, não é fácil, a gente bem sabe, mas cada um com esforço, com determinação, pedindo para o Espírito Santo a cada dia que nos renove, que venha a nos fortalecer mais para resistirmos o que está nesse mundo aí. Então vivemos tempos difíceis em que a volta de Jesus urge. Jesus está às portas e cada vez mais necessitamos saber sobre doutrinas, saber sobre as coisas de Deus, que muitas vezes estamos na igreja e não nos explicam. Há muitos cultos que não há nem começo, nem meio, nem fim. No fim a pessoa vai num culto e acaba nem sabendo o que foi falado. Então é natural que isso aconteça. Por isso temos que fazer de forma sistêmica para haver entendimento na cabeça, na mente de cada um, para não sermos mais enganados, meus irmãos. Então doutrina da salvação foi explicado aqui nesse primeiro item desta aula. Vamos passar para o próximo.